Hoje, 13 de dezembro de 2022, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT o servidor Kleber Pires Ferreira, diretor da Secretaria-Geral Judiciária. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Eliane, tudo bem, sim. Kleber, em que data e local você nasceu? Poderia falar um pouco da sua origem? Eu nasci numa fazenda, né? Nasci na zona rural, fazenda Macacão, no município de Araçu, uma cidade que fica aqui a 70 quilômetros de Goiânia, cidade bem interiorana, bastante pequeno, né? Hoje conta com um pouco mais de 4 mil habitantes, quer dizer, naquela época nem sei. Parto feito por parteira na fazenda, né? Com condições bastante precárias, mas segundo relatos, inclusive, da minha mãe e do meu pai, tive problemas com cordão umbilical no pescoço, a parteira acabou tendo que me trazer de volta, assim, porque eu nasci sem respirar. Então, assim, ali começa uma história bem interessante de vida. Vivemos no interior a maior parte da nossa vida, morando em fazendas, trabalhando em fazendas, meu pai, minha mãe, e até que meu pai é aprovado no concurso da CELG e a gente se muda para Paraíso do Tocantins e ali a gente começa então a morar na zona urbana, vamos dizer assim, e vamos mudando de cidade até chegar em Corumbá de Goiás, que foi quando eu fui aprovado no concurso e saio de casa. Qual foi o concurso? Concurso do tribunal. Eu tinha sido aprovado em outro concurso também, estava aguardando, mas enquanto isso fiz o concurso do tribunal, logo que me formei, logo na sequência. E aí com a aprovação é que eu vim morar em Anápolis e começo minha história no tribunal. Quando adolescente, o que aspirava a ser ao tornar-se adulto? Então, quando criança eu pensava em ser inventor, era toda uma, né, aquele sonho de criança de ficar tentando resolver todas as coisas, consertando coisas, consertando rádio, consertando chuveiros da vizinhança. E depois, já quando adolescente, eu me decidi que queria ser engenheiro eletricista. Então, era essa a minha definição até o destino me levar para o direito. Qual a faculdade que você se formou, mesmo em que ano? Eu me formei na Faculdade de Direito de Anápolis em 1996. Você teve outras experiências profissionais antes de entrar no TRT? Pequenas, mas sim. Assim, minha formação, minha criação enquanto adolescente foi toda trabalhando na zona rural. A gente já morava na cidade, mas meu pai continuava paralelamente à atividade dele, ele trabalhava na CELG, então a gente tinha sempre as nossas roças. Então, trabalhei na roça até o último ano antes da minha formatura, então até o início de 96, e ali, logo em seguida, fui supervisor de recenseamento do IBGE, no segundo semestre de 96. Já formado no início de 97, fui professor de substituto de matemática, acredito ter terminado o curso de Direito, e fui convidado pela diretora da escola pública onde eu tinha me feito todo o meu ensino médio, né, meu ensino fundamental e médio, naquela época primeiro e segundo grau, né? Então ela me convidou para substituir a professora que estava de licença maternidade, acabei ficando 4 meses dando aula de matemática antes de fazer o concurso aqui, porque daí eu fiquei lecionando então até junho daquele ano, de 97, e logo em seguida foi o concurso aqui do tribunal. E paralelamente eu advogava também, porque eu fiz minha inscrição na ordem logo no início de 97, tem minha inscrição suspensa, mas tem meu número lá, e fiquei advogando paralelamente a esse período que eu estava lecionando. Daí com a aprovação, com o resultado aqui do concurso, fiquei só aguardando a posse, né, que acabou acontecendo em janeiro de 98.
Antes de falarmos da secretaria que você é diretor hoje, poderia falar um pouco sobre as outras experiências aqui na Justiça do Trabalho? Quais as unidades que você passou? Os cargos que ocupou? Qual o mais desafiador? Pois bem. Então, eu entrei em exercício no dia 7 de janeiro de 1998. Fui lotado, minha primeira lotação foi a 4ª Vara de Trabalho de Anápolis, que, para minha surpresa, porque obviamente eu não tinha, quando da aprovação, não tinha noção de onde seria lotado, podia ser em qualquer uma das varas, né, do tribunal. Acabou sendo Anápolis, o que foi maravilhoso para mim, que era a cidade mais próxima de Corumbá de Goiás, que era onde meus pais residiam e onde eu residia até então. Então foi um presente também, já comecei no tribunal assim, com muita alegria, com muita sorte. Então fui lotado lá, entrei em exercício no dia 7 de janeiro de 98. De início eu fiquei atendendo o balcão, né? Era essa a função, e a gente tinha nas varas de trabalho essa função como uma função muito importante, porque o atendimento presencial no balcão da secretaria era muito recorrente, né? A gente tinha um fluxo bastante considerável de pessoas. Então comecei ali, mas logo em seguida, 4 meses depois, o então presidente, né, da junta, porque era ainda a Junta de Conciliação e Julgamento, o juiz titular, Dr. Gentil Pio de Oliveira, que foi meu primeiro juiz titular, e a então diretora Eva Bárbara Soares, minha amiga até hoje, me convidaram para assumir a função de adjunto de diretor, que hoje é a função de assistente de diretor de secretaria. Daí, em junho daquele ano, eu começo, sou nomeado para essa função em 1º de julho, na verdade, de 98, e ali fiquei até minha saída para Lusiânia, para ser diretor da Vara de Trabalho de Lusiânia, que foi em 22 de fevereiro de 2001. Isso a convite do juiz Celso Moreira Garcia, que era o titular da já, então, Vara do Trabalho. Já não tínhamos mais, né, a figura dos classistas. Ainda tínhamos. Então, Junta de Conciliação e Julgamento ainda. E ele me convidou ali ainda no ano 2000, numa passagem dele por lá, pela vara, substituindo o Dr. Gentil em férias. Daí aceitei o convite em 2001, fui então para Lusiânia, assumi lá a diretoria da vara, onde fiquei até novembro de 2008. Então fiquei quase 8 anos lá, na diretoria da vara de Lusiânia. Também muito feliz lá, né, as minhas lotações foram todas de muita felicidade, assim, muita alegria no tribunal. E fiquei até que, trabalhei com outros juízes titulares, o Dr. Celso foi para outras varas, enfim, foi removido para outras varas. Com isso eu tive a oportunidade de trabalhar com vários juízes substitutos e com outros 2 juízes titulares, o Dr. Fabiola, evangelista, e o Dr. Luiz Eduardo Paraguaçu. Em 2008, que foi quando eu saí, o titular era o Dr. Luiz Eduardo Paraguaçu, mas eu tinha já uma questão pessoal para poder atender, que era o meu filho mais velho, que morava então com a mãe dele em Corumbá de Goiás, e que ia começar a fazer o ensino médio em Anápolis. Então, antes mesmo disso, eu já tinha conversado com o Dr. Luiz Eduardo Paraguaçu que, assim que isso acontecesse, que ele precisasse, né, passasse a precisar mais de mim, mais próximo, e especialmente em Anápolis, que eu voltaria para Anápolis. E novamente o destino me dá um presente, porque o Dr. Celso é removido para a 4ª Vara de Trabalho de Anápolis e me convida para trabalhar com ele novamente. Daí as situações todas se casaram, né, vamos dizer assim, e eu voltei então para Anápolis em novembro de 2008. Fui para Anápolis trabalhar novamente com o Dr. Celso e fiquei ali até a remoção dele para a 11ª Vara de Trabalho de Goiânia. Ele veio lotado, removido para aqui, para a 11ª de Goiânia. Eu fiquei alguns dias ainda na 4ª Vara de Trabalho de Anápolis e venho então em 1º de dezembro de 2010 para a diretoria também da 11ª Vara de Trabalho de Goiânia.
né? Um fato interessante assim, de Anápolis é que quando eu retornei em 2008 para a 4ª Vara do Trabalho de Anápolis, eu volto e trabalho com todas as servidoras, porque eram só servidoras, não tinha servidor, com todas as servidoras com quem eu tinha trabalhado quando saí em 2001, 7 anos antes, eram as mesmas. A única que não era a mesma, a Ludmila, tinha sido estagiária um período, então também conhecia. A diretora, inclusive a Eva, continuou a trabalhar conosco na 4ª Vara, então assim, foi uma passagem também muito, muito maravilhosa, assim, muito, muito legal na minha vida, porque tive a oportunidade de conviver com todos os meus amigos e colegas da época de início do tribunal. Daí então eu venho para Goiânia, aí sim, sem conhecer ninguém, assumo a diretoria da 11ª Vara de Trabalho aqui de Goiânia e fico até 2017, né, 5 de fevereiro de 2017, que foi quando, no dia 6, eu assumi a Secretaria-Geral Judiciária, então, a convite do então presidente do tribunal, quer dizer, presidente eleito, hoje ministro Breno Medeiros. Daí eu começo então na Secretaria-Geral Judiciária, que é onde eu estou até hoje. Mas por incrível que pareça, eu diria que quando eu assumi a função de adjunto de diretor foi a mais tensa, né? Foi a situação mais tensa pessoalmente, porque eu tinha muito pouco tempo de tribunal, né? Então minha experiência era ainda pequena. O Dr. Gentil e a Eva enxergaram essa possibilidade de eu assumir a função. Eu aceitei de pronto, mas um pouco apavorado com a situação, porque a Eva sempre foi uma referência no tribunal, assim. Então, assim, a minha responsabilidade ficava muito maior, né, trabalhar com alguém tão competente. E a Vara do Trabalho, a 4ª Vara do Trabalho de Anápolis também era uma referência. Então, eu acabei me sentindo bastante apreensivo para ter essa primeira experiência, digamos que, de evolução no tribunal. Então, pessoalmente, eu diria que essa foi a mais tensa. Agora, falando do tribunal, a mais tensa eu diria que foi com o PJE, né? Quando a gente começou aqui com o PJE em Goiânia, em 2013, ali no período que antecedeu, a gente já tinha, né, notícias de como é que estava a implantação, como é que corria a implantação do PJE no TRT 23, que foi um dos pioneiros, na própria Vara do Trabalho de Lusiânia, que começou um pouco antes, em 2012, como uma das varas piloto aqui no tribunal. A gente tinha notícias de uma certa dificuldade de implantação. Então foi um período um tanto quanto tenso para nós todos, eu acredito, mas para o tribunal como um todo, a aceitação inicial do sistema, porque nós já tínhamos o nosso próprio sistema de processo eletrônico, então foi uma certa quebra ali na nossa sequência. Então eu diria que desse período que eu estou no tribunal, talvez tenha sido o período mais tenso na minha visão para a instituição. Então, eu fui convidado pelo hoje ministro Breno em 2016, ali meados de 2016. Relutei bastante também para aceitar esse cargo, né? Em assumir esse cargo. Muito porque eu estava já muito tranquilo, assim, muito acostumado com a função de diretor de secretaria, que eu estava ocupando então desde 2001, então quer dizer, já tinha ali mais de 15 anos, né, no mesmo cargo, então isso trazia um certo conforto. Para sair dessa zona de conforto eu relutei bastante. Mas já nas nossas primeiras conversas, tanto da parte dele quanto da minha parte, caso eu aceitasse, a gente tinha combinado de que a gente mudaria bastante a vocação da Secretaria-Geral Judiciária. Muito porque era exatamente a minha área, né? Então, quer dizer, eu vinha, como eu disse, de todo o meu tempo no tribunal da área judiciária, de vara do trabalho, né? Da atividade fim. Então, eu pretendia, e ele também, levar essa visão, essa vocação para a Secretaria-Geral Judiciária, que era brilhantemente comandada pelo Marcos Antunes, mas precisava de
um contato maior com aquela atividade que estava se desenvolvendo muito rapidamente no dia a dia das varas, com automatização de atividades, com novos sistemas o tempo todo. Então isso acabou acontecendo, e é bom até registrar isso, aproveitar a oportunidade para registrar, que a minha adaptação acabou sendo muito mais fácil na Secretaria-Geral Judiciária por conta da generosidade do próprio Marcos, que desde quando eu cheguei em Goiânia, que foi em 2010, a partir de determinado momento eu passei a integrar boa parte das comissões, comitês, grupos de trabalho técnicos do tribunal pelas mãos dele, a convite dele quase sempre. E então eu passei a ter uma liberdade muito grande de atuação, tanto na própria Secretaria-Geral Judiciária, e com ele então nem se fale, quanto na Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Então assim, eu tinha passei a ter um trânsito muito bom no tribunal, graças ao próprio Marcos Antunes que me antecedeu. Então assim, isso facilitou muito minha adaptação e facilitou também essa mudança de visão da própria Secretaria-Geral Judiciária, que a gente acabou agregando mais atribuições à Secretaria-Geral, que já tinha muitas, né? O pessoal de lá, quando cheguei, contava que o apelido, assim, a alcunha da Secretaria-Geral sempre foi Posto Ipiranga, né? Qualquer dúvida, pergunta lá no Posto Ipiranga. Porque realmente eles já lidavam com muitas atividades no tribunal, mas para mim era o ponto central da minha ida, né? A chave da minha ida era exatamente essa visão de atuar muito mais voltado ao contato direto com a atividade fim, aos sistemas, ao desenvolvimento de soluções. Então, acho que foi bem fácil, na verdade, essa adaptação, justamente por ser condizente com a minha atividade já de todo o período no tribunal. Então, eu acho que tem muito a ver com a nossa conversa, né, com a fala anterior, com a resposta anterior, porque eu cheguei na Secretaria-Geral Judiciária, ela já tinha, logicamente, uma estrutura muito bem montada, muito bem formada pelo, então, secretário Marcos Antunes, né? Então, eles já atuavam em várias frentes ali, muito estruturados. Com a minha chegada, a gente agrega esse aprofundamento, né, na relação com os sistemas, como eu disse, a gestão dos próprios sistemas, o desenvolvimento deles, a evolução, o desenvolvimento de novos sistemas. Então, o que eu tive que fazer foi ir trazendo pessoas, ou, enfim, as pessoas se capacitando para poder irem atendendo essas novas demandas. E já atendiam muito bem outras, né? A gente faz, sim, a gestão dos sistemas judiciais, praticamente todos. É lógico que os sistemas administrativos, alguns, cada área faz a gestão do seu. Mas realmente são muitos sistemas e, enfim, muitas soluções tecnológicas, eu diria, não só sistemas, né? Mas isso é equipe, são os colegas que são extremamente qualificados, assim. A Secretaria-Geral, como todas as minhas outras lotações, e isso eu tenho que dizer, porque também na 11ª foi, como eu fiz questão de registrar 4ª Vara de Trabalho de Anápolis, Lusiânia, 11ª, a Secretaria-Geral, a gente forma uma equipe assim, extremamente unida, de muita proximidade, de muita convivência mesmo, de boa convivência. Então, todo mundo trabalha com muito carinho, com muito amor, muita dedicação, e sempre foi assim, mas a gente conseguiu manter isso, de modo que cada um assume ali sua frente de trabalho e se dedica o tempo todo, né? Eu não vou citar nomes, até porque vários já passaram, já saíram, outros estão hoje, para também não correr o risco de esquecer ninguém, mas realmente isso é resultado da equipe, com certeza. Eu acabo ficando ali, tentando acrescentar naquilo que é minha especialidade, mas realmente as especialidades ali são muitas e cada um cuida bem da sua. Quantos servidores compõe a sua diretoria? Então, a Secretaria-Geral Judiciária, ela é composta por outras secretarias, inclusive, que fazem parte da estrutura administrativa da Secretaria-Geral Judiciária, mas tem sua própria estrutura, como a Secretaria de Cálculos, a Secretaria de Distribuição de Mandados,
a própria divisão de atendimento ao usuário e atermação, né? Então, essas estruturas andam sozinhas, não estão ligadas, não estão no dia a dia com a Secretaria-Geral Judiciária, embora componham a estrutura. Agora, ligadas diretamente e atuando no dia a dia, nós temos a divisão de atendimento ao usuário do PJE, né, com 5 servidores cuidando ali da parte de atendimento e implantação de versões. Temos outros 4 servidores que prestam apoio às varas de trabalho, sejam com orientações, sejam em loco, até executando tarefas também, executando tarefas de outras unidades para tentar, sempre que há alguma emergência ou alguma situação excepcional, suprir ali as ausências. Então essa é a parte da divisão de atendimento ao usuário do PJE. Então nós temos ali 9 servidores. Na Secretaria-Geral Judiciária propriamente dita, nós temos 2 divisões hoje, que é a nova estrutura, que foi um presente aí dado durante essa administração, né, para tornar a estrutura da Secretaria-Geral Judiciária condizente com as atividades que a gente já executava. Então a gente tem uma divisão que cuida exatamente dessa gestão dos sistemas e do desenvolvimento dos sistemas junto à TI, e todos os desdobramentos dos convênios que a gente tem que firmar, com um diretor dessa divisão e mais 3 pessoas, a gente acabou de estruturar assim, e temos a divisão de apoio administrativo, que cuida de toda a outra parte administrativa, de todos os processos administrativos, do cumprimento de determinações superiores, seja de CNJ, TST, Corregedoria Geral, CSJT. Essa outra divisão é que cuida também com 3 pessoas, e tem a Geisa, não falei que nem citar nomes, mas a Geisa é inevitável, né, na assessoria, e então também dando todo esse suporte. Então eu diria que na Secretaria-Geral propriamente dita a gente tem 7 servidores. Então o programa Justiça 4.0 é um programa muito amplo, né, do CNJ. Ele trabalha em várias frentes, né, desde a inovação e tecnologia até a gestão, até o controle dos atos, a transparência. Então, assim, é todo um projeto muito grande. Mas aquilo que nos toca, né, aquilo que se refere ao Tribunal Regional do Trabalho, e mais especificamente, né, a Secretaria-Geral Judiciária, a gente tem cumprido todas as diretrizes do CSJT, que de resto é quem coordena tudo isso, né? O CSJT, mediante acordo de cooperação com o CNJ, 2 acordos de cooperação tratando dessa matéria. Então, a gente aderiu a esse acordo de cooperação e segue as diretrizes que o CSJT vai ditando, assim como o próprio CNJ também. Eu diria que dá para destacar a questão do balcão virtual, que hoje está em todas as unidades, né, de primeiro grau, e nos núcleos das turmas e do pleno, no 2º grau. Temos o próprio juízo 100% digital, esse sim, em todas as unidades judiciárias, 1º e 2º grau. Podemos destacar também os núcleos da Justiça 4.0, que a gente instituiu 2, um já em operação e o outro em fase de aprovação, submissão ao Tribunal Pleno para apreciação. Temos ainda a parte de sistemas, que, né, o Codex, que é o extrator de dados, digamos que é o sistema que vai coletar ali todas as informações nos nossos processos e vai disponibilizar isso nos sistemas do CNJ, como o DataJud, que é um sistema, né, de dados estatísticos e dados de gestão. Esse Codex é que vai fazer essa coleta dos dados, vai extrair esses dados e remeter, então. E também fazer toda uma transformação, eu diria, uma conversão desses documentos do formato PDF para um formato de texto, para fazer também, para permitir toda uma pesquisa em todos os processos, né, ali, então, de textos, enfim, de documentos. Tudo isso vai ser feito através desse Codex. Essa era uma das frentes, um dos serviços, né, do programa Justiça 4.0, está completamente instalado já, está sendo desenvolvido ainda pelo CNJ, mas já está completamente disponível. Um outro serviço que o CNJ também disponibilizou e fez constar desses acordos de cooperação, que é o Sniper, que é um sistema de busca de informações, né, de pessoas, enfim,
de sistema de busca patrimonial também está em utilização já. A própria PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro, também já está disponibilizada com todos os serviços que o CNJ disponibiliza. Já cadastramos todos os usuários nos sistemas disponibilizados, então também já tem à disposição. Lógico que alguns sistemas ainda também estão sendo finalizados, melhorados, mas já estão em uso todos eles. O que poderíamos mencionar ainda mais? O próprio DataJud, né, que é esse sistema de dados estatísticos e de gestão do CNJ, que também já implantamos, já estamos remetendo os dados desde o princípio. Lógico que também o CNJ está ainda corrigindo falhas, da nossa parte também a gente vai corrigindo, eles chamam de higienização dos dados. A gente está higienizando os nossos dados, corrigindo eventuais erros, corrigindo eventuais discrepâncias de interpretação com o próprio, né, glossário do sistema. Então isso tudo vem sendo feito, eu diria que na 18ª no passo mais acelerado possível, mas sempre atendendo às diretrizes do CSJT. Que mesmo durante a pandemia a gente manteve números, né, de ajuizamentos. Tivemos uma queda, obviamente, no início da pandemia, uma queda bastante considerável, mas esses números no primeiro grau de jurisdição se manteve estável, em torno de 50 mil processos distribuídos por ano. No segundo grau, a quantidade de recursos é que a gente verificou um aumento bastante grande, especialmente nesse ano de 2022. Houve um aumento bastante considerável da distribuição de recursos no segundo grau, né? Então, eu diria que a recorribilidade aumentou, né? As partes estão recorrendo mais, seja porque durante a pandemia houve um acúmulo de determinados processos que não tinham como prosseguir por conta de dificuldades técnicas de realização de audiências e por outros motivos. Então as sentenças acabaram sendo proferidas, penso eu, mais durante esse ano, o que gerou também mais recursos, mas realmente o aumento foi bastante grande, o que tem sobrecarregado o segundo grau neste momento, né? O tribunal, o segundo grau de jurisdição, então, do nosso tribunal. Quanto à carga o quantitativo de servidores, essa equalização de carga de trabalho com quantitativo de servidores, também nesse ponto a gente depende, né? Está sempre, digamos que, engessados tanto pela legislação quanto pelos órgãos superiores, porque para a criação de cargos precisamos de lei, para autorização para nomeações, ou seja, para suprir as vagas que temos, né, os cargos vagos, precisamos de orçamento e precisamos de autorização do CSJT. Esse ano isso aconteceu de forma tímida, mas aconteceu. Então a gente conseguiu nomear alguns servidores. Esperamos que para o ano que vem a gente tenha novas autorizações, tanto que, né, o concurso vai ser realizado em fevereiro, e se tudo correr bem e com orçamento para isso e com autorização do CSJT, a gente vai conseguir repor, então, suprir esses cargos vagos. Mas de qualquer forma, nesse momento, né, nesse período agora, inclusive, durante a semana a gente tem reuniões, amanhã mais uma, para tentar ir equalizando essa força de trabalho com a carga de trabalho, baseado na resolução do 296 do CSJT. Então a gente tem um referencial legislativo, assim, normativo, né, que é a resolução 296, e ela busca justamente isso, tentar estabelecer um padrão, uma padronização de lotações, e isso está sendo feito neste momento pelo tribunal, para tentar equilibrar. E essa distribuição que a resolução prevê, ela traz alguns critérios objetivos, baseada na distribuição. Então a gente sempre tem essa possibilidade de ir tentando equilibrar força de trabalho com carga de trabalho. Nem sempre é possível, seja por falta de servidores, seja porque essa revisão é periódica, então durante algum tempo algumas unidades ficam bastante sobrecarregadas. Então eu diria que neste momento a gente sofre bastante no segundo grau. Mas isso vai sendo ajustado e esperamos que para o ano que vem com mais efetividade ainda, contando com essas possíveis autorizações de provimento de cargos, que tomara que venham.
A luta constante do tribunal é tentar equalizar realmente a quantidade de servidores, a força de trabalho, para que a força de trabalho seja suficiente para dar cabo, né, a carga de trabalho. Isso passa muito pela automatização das rotinas, né? Então, assim, sempre que a gente tem a possibilidade de automatizar, de tornar mais simples a execução de determinada tarefa, é onde a gente mais atua. Então, nesse período, digamos que de 2017 até agora, nesses 5 anos, o que mais se destacou foi justamente isso, o trabalho com novos sistemas, né? A gente, só para citar alguns, ali ainda em 2017, a gente teve o nosso primeiro robô, né? Nossa primeira automatização assim, em grande escala. A gente já tinha algumas automatizações pequenas para executar algumas tarefas repetitivas, mas o primeiro robô realmente que atuou em grande escala foi o nosso robô para migração do cadastro dos processos dos sistemas antigos, do sistema antigo, que era do primeiro grau, o SAGE, né, para o sistema PJE. Ou seja, a gente pegou todo o nosso acervo de processos em andamento do sistema de administração judicial, que era o SAGE, e migramos isso, esse cadastro, as informações sobre as partes, sobre o cadastro do processo, né, endereços e todos os dados ali de cadastro, a gente tinha que migrar de um por um para o sistema PJE. E a gente acabou desenvolvendo um robô, né, em parceria com a TI, para poder fazer tudo isso de forma automática, entregar para o usuário da vara todo o cadastro pronto só para conferência. E com isso a gente conseguiu, ao longo desse tempo, migrar todos os nossos processos em andamento, absolutamente todos. Finalizamos isso no final de 2019, em torno de 40 mil processos, né? Todos eles no PJE, graças a esse robô. E aí, aprendendo a tecnologia, né, a TI passou a dominar essa tecnologia, a gente já desenvolveu outras várias automatizações, mas dá para destacar também uma que agora está permitindo a migração dos cálculos, né, das informações relativas às liquidações dos processos. As liquidações foram feitas nos sistemas anteriores, estão sendo todas também migradas para um sistema integrado ao PJE, que é o PJE Calc, tudo isso também com base em automatizações. Temos a inserção, a juntada de documentos do processo eletrônico, né, do PJE, também decorrente de uma automatização. O Tribunal, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal é destacada no cenário nacional. Então, a gente está sempre desenvolvendo alguma coisa também que acaba sendo adotada nacionalmente, como até mesmo antes da minha ida para a Secretaria-Geral, que era o famoso sistema de bloqueios, né, bancários, o SABB, o Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários, que acabou sendo nacionalizado, foi descontinuado por conta da troca de sistema pelo Banco Central, mas daí a gente já está finalizando outro, a gente está finalizando um sistema, né, que automatiza as ordens de bloqueio, o controle dessas ordens e os resultados também, mediante um acordo de cooperação com o SESJT. A primeira versão já está entregue para o SESJT para homologação, e se tudo correr bem também, a gente logo vai estar utilizando também esse sistema, que também é um sistema nacional, quer dizer, então vai servir para todos os outros TRTs. Temos outros sistemas locais que a gente desenvolveu aqui para facilitar também a busca patrimonial, que de resto é o que, para o nosso usuário externo, é o que mais interessa. Ele, né, o credor, ele quer ver satisfeito seu crédito, então, para alcançar isso, a gente tem que usar diversas ferramentas, então várias foram desenvolvidas aqui. A gente tem uma que foi recém-aprimorada, que é a central de execução, que também a gente costuma chamar de central de robôs, exatamente porque ela automatiza a consulta em diversos sistemas externos. Então, tudo isso é automatizado, de forma que o usuário tem um gasto de tempo infinitamente menor para executar as mesmas tarefas que executava manualmente. Temos um outro sistema que faz todo o controle das contas judiciais. Então, a gente controla toda a existência de saldo, seja em contas de processos arquivados, eliminados ou em andamento, através desse sistema que foi desenvolvido aqui. Há um sistema nacional, mas a gente teve a permissão para usar o nosso próprio. Na linha daquela outra resposta dele lá atrás, dessa permissão que o Marcos Antunes, que era o secretário-geral anterior, me dava, e eu acabei desenvolvendo
em parceria com hoje divisão de atendimento ao usuário e cadastramento processual, na época a gente implantou o sistema de postagem eletrônica com o desenvolvimento de um sistema pela TI, que a gente colocou o nome dele de Sistema de Interligação de Postagem Eletrônica, que fazia a interligação dos nossos processos do PJE com o sistema dos Correios, de modo que a gente não imprimia mais nada aqui, o que possibilitou, já naquela época, tendo a 11ª Vara de Trabalho como piloto, a economia de papel. Depois isso foi implantado em todo o tribunal, de modo que hoje, e desde muito tempo, a gente imprime praticamente nada de correspondências, então a gente gasta muito pouco papel, permitiu a redução drástica do consumo de papel pelo tribunal, e de toner também, enfim, de insumos de impressão. Ele está sendo substituído agora nos últimos dias por um outro mais moderno, né, que vai fazer toda a gestão do sistema e-carta dos Correios, mas também com o mesmo objetivo, de não imprimirmos nada, né, então também temos um ganho bastante considerável aí em relação a esse sistema. Temos sistemas que a gente implantou ao longo desse tempo, sistemas externos, né, como os alvarás eletrônicos, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil. Desenvolvemos um nosso próprio antes desses, então a gente usa o nosso até hoje, o que é interessante porque nos permitiu, nesse período crítico agora, com a fraude ocorrida no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, permitiu que a gente continuasse a expedir alvarás eletrônicos, porque a gente tinha nosso próprio sistema, que tinha um outro nível de segurança. Então, apesar de os sistemas nacionais terem sido suspensos, a utilização foi suspensa por alguns dias, a gente tinha o nosso próprio, que acabou permitindo a continuidade dos nossos trabalhos. Então, tudo isso acaba facilitando muito, né, a atividade fim, a atividade do usuário. E na questão das orientações, as orientações, tanto para o primeiro quanto para o segundo grau, são constantes. Então, assim, a gente tem essa relação muito direta, especialmente com o primeiro grau, né? Então, a cada sistema que é lançado, a cada evolução que é feita em sistemas, a Secretaria-Geral atua para conseguir fazer com que o usuário tenha melhor usabilidade, né, no sistema. E aí, isso tanto com o primeiro quanto com o segundo grau. Ou mudança de normas internas, a gente também atua para tentar ali alcançar uma orientação única, né, uma padronização das atividades, inclusive também de rotinas de secretaria, né, tanto ali por meio da divisão de atendimento ao usuário do PJE, quanto da própria Secretaria-Geral Judiciária. A gente atua diretamente nas varas para tentar ajustar rotinas, tentar colocar todo mundo no mesmo passo. Nesse momento, nesse final de semana passado, no próximo, a gente está auxiliando num projeto para tentar reduzir acúmulo de trabalho nas varas de trabalho que estavam com uma situação mais crítica. Então, isso é uma constante, né, de todos os anos. Eu diria que todo esse período, tanto anterior, mas especialmente do período da minha presença na Secretaria-Geral Judiciária, esse desenvolvimento de sistemas, essa evolução dos sistemas e a tentativa de otimizar as atividades é uma constante. Então, eu diria que hoje, o destaque da Secretaria-Geral Judiciária é exatamente isso, é a tentativa de otimizar através de automatizações e através dessas orientações. Kleber, como foi a operacionalização da Secretaria Judiciária durante a pandemia? Então, algumas unidades do tribunal tiveram previsão na portaria, né, que previu ali todo o trabalho durante a pandemia. Algumas secretarias tiveram autorização de permanecerem com alguns servidores de forma presencial. A Secretaria-Geral Judiciária foi uma delas, porque a gente tem atividades que inevitavelmente são presenciais mesmo durante o período, mesmo com todo esse ferramental eletrônico, né, a gente precisa manter algumas atividades de forma presencial. Então, ficamos, na maior parte do tempo, 2 servidores, eu e mais alguém na Secretaria-Geral, em alguns momentos com 3, em outros e ali revezando
Geisa, Bruno, Carla e outros que iam se revezando, e eu sempre ali para a gente ir dando vazão a essas atividades presenciais. A gente, só para citar um exemplo, a gente centralizou todos os alvarás que não podem ser eletrônicos, tem que ser feitos ainda pelo método tradicional. É feito um documento que é impresso e é entregue, né, no banco para pagamento. Então, isso, para facilitar a vida também do nosso usuário, a portaria previu que a gente poderia, sempre que possível, transferir para a conta bancária indicada pelo beneficiário. Então, isso acabava resultando na necessidade de a gente entregar um documento, em muitos casos, na Caixa. De modo que a gente fazia essa impressão, as varas todas enviavam para a gente os documentos por e-mail eletrônico, a maioria por e-mail. A gente imprimia todos os alvarás e entregava na Caixa. Então, essa foi uma das atividades que teria que ser mantida presencialmente, e foi. Isso tudo para tentar diminuir o contato, o fluxo de pessoas dentro do tribunal, de modo que somente uma pessoa tinha contato nas instituições financeiras e não um de cada vara, o que poderia, obviamente, agravar a situação da pandêmica no tribunal, e o tribunal teve muito cuidado com isso, né, o tempo todo. Então, assim, a gente fazia tentava estruturar a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Secretaria-Geral da Presidência, a Diretoria-Geral também tinham pessoas sempre presentes, então, e outras unidades também, lógico, mas a gente sempre tentava garantir o bom funcionamento para aqueles que estavam em casa, seja na manutenção do sistema, seja nas orientações, porque muitos servidores que estavam presenciais, que trabalhavam, a maioria trabalhava de forma presencial e estavam ali sempre no contato direto com o seu diretor, com o seu gestor, com a sua diretora, de modo que eventual orientação era passada ali diretamente. Com a ida deles de forma abrupta para casa, muitos se sentiram um tanto perdidos, assim, seja com instalação e utilização de sistemas, seja com a própria estrutura física para trabalhar, né? O tribunal procurou dar suporte, inclusive, para a ergonomia, né? Aí a nossa área de saúde cuidou disso. Então, a judiciária, digamos que participou dessa parte de gerar um conforto maior né, para quem foi para casa de forma inesperada, na maioria, e tentando manter sempre ali, logicamente, esse conforto, né, pessoal e também a produtividade para que o nosso usuário externo tivesse uma continuidade de serviço. E fora isso também, que aí nosso atendimento telefônico se multiplicou, né, porque daí o atendimento presencial ficou prejudicado, inclusive das unidades, das varas do trabalho, até que se ultimou ali a configuração dos telefones para que pudessem atender em casa, todo o atendimento passou a ser feito por nós, da Secretaria-Geral. Então, a gente conseguiu se desincumbir bem, eu acho, dessa demanda toda, mas foi um período bastante complicado também para nós, mesmo presenciais. Então, essa velocidade com que a transformação digital vem, né? Eu costumo brincar que eu sou um privilegiado, porque quando eu comecei lá, né, no dia 7 de janeiro de 98, na 4ª Vara de Anápolis, a gente trabalhava com máquinas de escrever, as quais eu aprendi a consertar, inclusive, porque a gente tinha que se virar sempre. Então, eu trabalhei com máquina de escrever, né, depois já em Lusiânia a gente já tinha computadores suficientes para todos os servidores. Então, isso, a velocidade vai cada vez ficando mais forte, assim, e então a transformação cada vez mais rápida. Lá em 2005 a gente começou aqui no tribunal com a carta precatória eletrônica, né, um sistema que foi desenvolvido na época em parceria aqui do tribunal com o TST, que depois foi utilizado por outros tribunais também, que já era uma partezinha ali do processo que era toda eletrônica, já lá em 2005, né? E eu tive a felicidade de ser piloto disso também. Então, lá em Lusiânia, em parceria com o Evandro, que era o diretor da Vara de Valparaíso, a gente passou a trabalhar aquela parte do processo ali, que era a carta precatória, totalmente de forma eletrônica. Então, ali a gente começa toda essa nossa história, né, da transformação digital no tribunal, de transformação do processo físico em eletrônico, que vai, né, se completar ali com o nosso processo eletrônico
por volta de 2010, né, com a implantação em algumas varas pilotos. A data pode estar me fugindo, mas Anápolis, Posse e outras varas, para depois vir para Goiânia e ir aos poucos ir sendo implantado o processo eletrônico em todas as varas. Ali no dia, em Goiânia, se eu não estou enganado, 15 de agosto de 2011, né, o processo eletrônico é implantado aqui. E a partir desses momentos, cada vez mais veloz, né? Seja da parte dos órgãos de controle, enfim, todo mundo trabalhando em prol dessa transformação digital. E hoje isso é diário, praticamente. A gente, né, acaba recebendo sistemas novos quase que semanalmente ou mensalmente, para não exagerar, ou desenvolvendo novos, ou trabalhando com isso o tempo todo. Hoje, né, o mote é a inteligência artificial, né, para tentar também com isso ter um ganho de produtividade e auxiliar nessa entrega, né, da prestação jurisdicional. Então eu diria que o grande desafio é esse, é conseguir me manter a Secretaria-Geral Judiciária acompanhando essas evoluções todas. Não é fácil mesmo, né? A gente é surpreendido às vezes com sistemas disponibilizados pelo CNJ, e do dia para a noite a gente tem que aprender a operar esse sistema para poder orientar os nossos usuários a também operar, fazer todo o cadastro de usuários nesses sistemas. Isso tem sido uma rotina para a Secretaria-Geral. Por isso a alegria em ter recebido, né, de presente essa possibilidade de estruturar a Secretaria-Geral esse ano, justamente para que a gente consiga ter o foco nessa parte, né, e conseguir acompanhar, porque o ritmo é muito acelerado. Eu sou um apaixonado pelo tribunal, né? Então assim, tem hora que eu me declaro suspeito para falar sobre o tribunal, mas tentando ser o mais objetivo possível, sim, concordo. O nosso tribunal ele é feito de pessoas que criaram uma cultura, e eu posso dizer isso exatamente porque lá em 98, trabalhando com esses colegas que são meus amigos até hoje, e também aqui não vou citar para não correr o risco de esquecer ninguém, mas o faço, né, sempre lembrando da diretora, da Eva, e do próprio juiz titular, doutor Gentil. Já ali em 98, para mim foi claro essa cultura de que tudo tinha que ser muito bem feito, tudo tinha que ser muito cuidado, desde a estatística, que na época era feita manualmente, tinha que ser tudo muito cuidadoso para que nada ficasse sem ser registrado. Então, eu diria que essa cultura ficou muito clara. Tem um outro fato interessante, que na nossa pós-coletiva, lá em 98, foi aqui na Agência Central da Caixa, o ex-desembargador Mário Bottazo era juiz titular da Terceira de Anápolis, e ele, das várias palestras que a gente teve, uma foi a dele, e ele então perguntou a um dos servidores dele que estava presente quantos segundos eles levavam para fazer o primeiro contato para o atendimento no balcão, por exemplo. O servidor levantou a mão e disse 5 segundos. Ou seja, cada fato que ia acontecendo naquele começo e ao longo desse tempo todo, demonstrava essa cultura do tribunal, da preocupação com o nosso usuário, né, com o jurisdicionado, a preocupação com os servidores, com a estruturação que sempre foi feita pelas administrações, dando condições de trabalho, dando estrutura tecnológica cada dia mais. Então, sim, com certeza, eu diria que é pela qualidade dessas pessoas e pela cultura que foi implantada sempre aqui e foi sendo passada, né, de servidor para servidor. Está aqui a prova disso, né, um centro de memória limpo como esse, que deixa claro que sim, que é esse comprometimento de cada um de nós, né, de cada um dos servidores, magistrados, e essa cultura também de inovação, porque a gente sempre tentou pensar à frente, e isso também sempre foi perceptível, lá desde o começo, né, nessa adoção lá da Carta Precatória Eletrônica de 2005, então tudo isso de documentos eletrônicos que paralelamente também, né, esse sistema de cartas precatórias, a gente já assinava eletronicamente diversos documentos que já iam direto para a publicação nos autos eletrônicos da internet. Então a gente tem hoje documentos publicados naquela época nos autos, na consulta processual.
Então, também isso, a inovação faz muito parte da cultura do tribunal. Eu diria que esses dois fatores são determinantes para que o tribunal seja um tribunal muito bem visto, muito conceituado e muito produtivo, que de resto é o que também importa muito. Como eu disse naquele começo ali, né, a gente tinha um computador apenas na secretaria da vara e mais um na sala de audiências, né? Naturalmente da sala de audiências ali para a realização das audiências, digitação das sentenças, o da secretaria para a expedição de alguns documentos para facilitar ali, então intimações, mandados, editais eram feitos já nesse computador, mas o resto era feito em máquinas de escrever. E, né, e o grande, eu diria que a modernidade ali é que a gente tinha uma máquina eletrônica, uma máquina de escrever eletrônica, né, que era aquela que você digitava e antes de confirmar o que ia ser impresso tinha um visor para poder ver, e uma máquina elétrica, as outras manuais. Então, assim, partindo dessa primeira impressão, dessa primeira visão, embora o mundo estivesse nesse passo, né, o tribunal não estava, diria que tão atrasado em relação ao que tínhamos lá fora. Mas, observando isso lá no primeiro dia, eu não imaginava que hoje a gente fosse estar trabalhando com inteligência artificial, né? Realmente, por mais sonhador que eu já fosse, sempre fui, na verdade, né? E queria ser inventor, como eu disse lá na infância, por mais sonhador que eu fosse, eu não conseguia imaginar que a gente fosse chegar tão adiante assim, né? Fosse trabalhar isso como sendo uma rotina do tribunal, né? Com centro de inteligência, com laboratório de inovação, com tudo isso implantado em perfeito funcionamento, voltado para esse desenvolvimento. Realmente é uma pergunta que me fez aqui. Voltar lá e não tinha a menor ideia de que isso aconteceria. Eu diria o seguinte, que o que tem que ser observado, as mesmas vantagens e desvantagens vão depender de cada situação, seja do tipo de atividade daquela unidade, seja do próprio perfil do servidor. O que a gente observou ao longo desse tempo é que algumas pessoas adoraram o teletrabalho, ok, então assim, na parte anímica e né, do sentimento pessoal, isso foi muito positivo, seja por conta do convívio familiar, né, a qualidade de vida melhor, a questão de não precisar se deslocar aqui para o tribunal, muitas vezes com um trânsito bastante pesado, a questão de poder, inclusive, alterar a residência para próximo, né, dos familiares. Muitos são de outros estados, inclusive, hoje estão trabalhando nas suas cidades, né, vamos dizer assim. Então, estar perto da família, não tenho dúvida de que é um ponto muito positivo. Mas, nessa mesma linha, para alguns isso foi um pouco complicado, porque daí a alteração da rotina de horários acabou prejudicando um pouco, ou em alguns casos bastante, a adaptação, porque isso acabou tirando o servidor da rotina normal dele, dos horários dele, ele inseriu ali várias atividades, e isso teve que ir sendo ajustado. Então, depende muito desse ajuste que é feito. Se for muito bem ajustado, eu diria que é uma vantagem muito grande para esse aspecto pessoal, né? O aspecto familiar. Lógico, a gente tem outras situações que também podem interferir nisso, que podem tornar o teletrabalho vantajoso em termos de produtividade ou não. Que a própria estrutura que o servidor, o magistrado, monta ali, né, para poder trabalhar. A gente percebeu durante um período uma queda de produtividade, a gente tem trabalhado muito isso, tem tentado, né, logicamente, buscado, inclusive, sistemas para poder identificar isso, identificar onde está havendo essa perda de produtividade, para trabalhar muitas vezes até individualmente. Então, eu diria que realmente essa é em volta, né, isso tem que ser buscado o equilíbrio entre o interesse do servidor que pretende ou que está em teletrabalho, com o interesse da administração, com o interesse do usuário, para que o serviço continue sendo entregue, né, na mesma proporção e qualidade de antes. Isso vem sendo buscado, tanto, óbvio, pelos servidores, pelos magistrados, quanto pela administração. Então,
Eu diria que sim, que a maior vantagem é essa, é de melhorar a qualidade de vida, né, a questão da flexibilidade de horários, que dá para poder trabalhar bem isso. E o grande risco, eu não diria nem que é uma desvantagem, mas o grande risco está na manutenção da produtividade, que tem que ser mesmo bastante, a gente tem que se preocupar bastante com isso. Tá. Eu acho que vai passar muito por essa questão da estrutura mesmo, da definição, tanto pelo gestor quanto pelo próprio servidor, de uma estrutura física suficiente, né, de computador, monitores, tal como a gente tem aqui, né, no tribunal, com no mínimo 2 monitores cada máquina. Então isso facilita muito a análise e a execução do trabalho. Então, quer dizer, essa estruturação tem que ser uma condição para o teletrabalho, né? Eu penso que o servidor deve definir horários, mesmo no teletrabalho, por mais que seja flexível, ele deve definir horários e tanto quanto possível, compatíveis com o horário de funcionamento normal do tribunal, para permitir o contato, seja com colegas, seja com gestores, seja com todas as demais áreas do tribunal, porque para a execução de várias tarefas você precisa de informações de uma outra área. E se você está trabalhando num horário fora do expediente normal dos demais, você não vai conseguir resolver aquilo imediatamente. Você vai causar, então você vai ter uma dificuldade a mais, vai ter que deixar pendente para o dia seguinte. O ideal também é que se tenha um espaço reservado, né, nessa questão da estruturação física, que se tenha um espaço reservado para poder se isolar, como se estivesse na unidade, né, para não ter essas interferências, porque eu tenho 4 filhos, eu sei o quanto é tentador a gente estar ali com eles o tempo todo, né? Eu não tive muito essa experiência por ter ficado sempre de forma presencial, mas isso é fácil de perceber que há é muito mais confortável, muito mais legal estar ali convivendo o tempo todo. Então eu acho que tem que ter esse cuidado, um cuidado para isolar o seu local de trabalho, para definir seus horários de trabalho, para que sua jornada seja bem correta, né? E isso eu acredito que consiga sim manter a produtividade, porque com os meios telemáticos de hoje, o contato com o gestor, desde que os horários sejam compatíveis, está facilitado, né? A gente tem diversas ferramentas que permitem isso. Lógico que, até voltando na questão anterior, tem uma desvantagem que perde-se um pouco desse contato com os demais colegas, né? Eu tenho a impressão que se perde um pouco a sensação de pertencimento. Você não se sente tão parte mais da instituição depois de algum tempo. Então é uma preocupação também que tem que ser observado, e o tribunal tem observado isso, fazendo encontro de servidores, tentando trazer os servidores em vários momentos, né, para poder conviverem, para se sentirem parte, para continuarem tendo todo esse espírito que sempre foi dominante no tribunal, que é essa nossa união, conhecermos todo mundo, sabermos com quem estamos falando e tentar resolver tudo da forma mais simples e rápida possível. Então eu diria que essa é uma preocupação para que não se tenha grande perda, né? Mas eu diria que a maior lição foi esse sentimento de preocupação um com o outro, né? Assim, a pandemia acabou fazendo com que todos tivessem que remar para o mesmo lado, né? Seja com vacinação quando veio, mas antes disso todas as medidas sanitárias que foram adotadas, ou seja, quanto melhor fossem cumpridas as medidas, menos isso causaria estragos, né? De modo que a gente conseguiria se proteger e proteger os demais. E isso acaba criando, sem perceber, às vezes, um sentimento de empatia, né? Um sentimento de preocupação com o nosso próximo, com até quem a gente nem conhece, porque a gente sabe que aquela nossa atitude vai interferir na vida do outro. Então eu acho que talvez essa tenha sido a maior lição, muitas vezes até nem percebida, mas acho que ficou ali introjetada em cada um pouquinho disso, de se preocupar um pouco mais com o outro, de tentar conduzir tudo assim, com o mesmo pensamento. Eu acredito que seja isso. Enquanto servidor público,
Poderia compartilhar quais os fatos mais marcantes da sua carreira na Justiça do Trabalho? Eu diria que, lógico, a minha posse e o meu exercício foi extremamente marcante na minha vida, né? Mas a partir daí eu tive fatos interessantes, fatos engraçados, outros nem tanto, e também fatos muito relevantes para o tribunal, que a gente acaba também participando e percebendo. Mas vamos buscar alguns aqui na memória. Minhas despedidas sempre foram muito emocionantes, assim, eu sempre me liguei muito às pessoas, né, aos colegas de trabalho, que viraram quase sempre amigos. Então, minhas despedidas sempre foram muito emocionantes, choradeiras, enfim, muito marcantes, todas elas. Mas vamos a alguns fatos interessantes. No interior, em vara única, como Lusiânia, quem faz a redução a termo, né, a famosa termação, que é a reclamação trabalhista verbal, são os próprios servidores da vara. Então, a gente tem um contato direto com a pessoa que chega ali, né? Então, certa vez, chegou ali um senhor, o nome dele Humberto, vindo de Cristalina. E, então, ele queria ajuizar a reclamação dele de forma verbal. E ele, então, a servidora que cuidava disso, Carolina, que hoje é procuradora do trabalho, o atendeu e explicou para ele como funcionava. E, em seguida, ela me procurou para dizer que ele tinha tomado uma facãozada no pescoço, e, de fato, a cicatriz era evidente, e que, então, o pedido que ele queria fazer era de indenização de R$1 milhão. Tá, vamos conversar com ele. Ela tinha explicado para ele até como é que funciona a fixação desse valor da indenização. Daí eu fui lá, ele já me perguntou de pronto: você colocaria seu pescoço na frente de um facão por R$1 milhão? Eu falei: de jeito maneiro. Ele falou: eu também não, então meu pedido é R$1 milhão. Você está certo, vamos pedir. Mas o desdobramento é que foi assim, não tão interessante, porque daí, como ele tinha que fazer uma perícia e não tinha endereço, eu passei para ele o telefone para que ele pudesse me ligar. E assim que o perito marcasse a perícia, eu então diria a ele que dia tinha sido marcado, o local, enfim. E aí, na verdade, ele foi a Riachuelo e deu meu telefone como referência para crédito lá, na verdade. Esse uso que ele fez do telefone, mas enfim, é só algo bem engraçado, assim, dessas situações todas. Nessa mesma linha, um outro caso assim, que aí já foi emocionante, que também foi uma termação. Essa já em Anápolis, foi distribuída para a 4ª Vara. Isso na minha primeira passagem ainda, então antes dessa outra. O seu Antônio, que era de Abadiânia, que é a jurisdição de Anápolis, chegou lá e, enfim, para fazer a termação, só que ele não se lembrava de informação nenhuma. E assim, ele dizia, entre outras coisas, que a memória dele tinha sido perdida, porque ele tinha sido, como dizer no interior, ofendido por uma cobra, né, mordido por uma cobra, e que posteriormente ele tinha casado, e aí a memória dele tinha acabado de vez. Mas tá, e aí consegui extrair dele as informações básicas ali para que a gente pudesse reduzir a termo. E o que ele mais queria, na verdade, do ex-patrão dele, pelo período todo, enfim, o acerto, ele sempre repetia que ele não queria o dinheiro, ele queria a quitação de um lote e da casa que ele tinha adquirido do patrão. Daí, antes mesmo da audiência, ele chegou lá com toda a família, ele, a esposa e 2 filhos pequenos, vindos de Abadiânia, vieram de ônibus, para informar para a gente que não precisava mais da audiência, que o patrão dele tinha procurado ele, tinha dado a quitação da casa e do lote, e que tinha dado mais um dinheiro para ele. Assim, enfim, não é exatamente a forma trivial de se resolver um processo, mas ele foi lá para desistir, porque tinha obtido até mais do que ele pretendia. Não dá para chamar isso de um acordo, porque não foi homologado, não dá para dizer que era exatamente o valor que ele tinha direito, mas não era isso que ele estava buscando. O que ele estava buscando foi mais do que atingido. Eu já até disse aqui, mas essa carta precatória eletrônica, que foi nosso embrião do processo eletrônico, foi um fato, assim, para mim, muito marcante. O próprio processo eletrônico também, né, lá em 2010, que a gente então se antecipava a
ou pelo menos a boa parte, a maioria do judiciário brasileiro tinha nosso próprio processo eletrônico funcionando muito bem, com o nosso sistema de processo eletrônico e de administração, de gestão do processo também funcionando muito bem. Então aquilo trouxe uma alegria, assim, um orgulho muito grande para mim e acredito que para boa parte dos colegas que estavam no tribunal naquela época, porque foi extremamente relevante esse fato. E depois o próprio PJE, que já foi uma mudança assim, forçada, né, assim, eu diria, mas que a gente recebeu bem, como todas as outras, e conseguimos nos também adaptar muito bem, e desenvolvemos e passamos a entender muito disso, de forma que também hoje o tribunal é muito reconhecido pela participação no desenvolvimento do próprio sistema, né, com servidores lá, como tem o Hugo, né, que trabalha lá na Secretaria-Geral Judiciária, na divisão de atendimento ao usuário PJE, que trabalha, né, no Grupo de Negócio Nacional, desenvolvendo. O próprio Murilo ficou bastante tempo lá, o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação, e outros vários servidores que também aqui não vou citar todos. Então, esse também é um fato muito relevante. Agora, um fato negativo relevante foi o incêndio aqui do prédio, né? Desse prédio, inclusive. Porque o aniversário de uma das minhas filhas é dia 2 de outubro e do mais velho dia 4 de outubro. E ele mora em Taguatinga e coincidentemente ele estava aqui e a gente foi comemorar o aniversário dos dois no dia 3 de outubro, no meio dos dois aniversários. Fomos para uma pizzaria. Na volta, quando a gente estava voltando, deu para perceber aqui um incêndio que estava realmente, né, de grande proporção. Então gerou aquela apreensão, aquela tensão muito grande, junto com a tristeza também, lógico. E quando eu cheguei em casa, que eu moro aqui logo perto, aqui, o Marcelo, que é diretor da Quinta Vara, também muito preocupado e até emocionado, me ligou, a gente conversou bastante. Então, assim, aquilo causou uma comoção bastante grande. E a forma como o tribunal conseguiu resolver isso também, né? A forma como o tribunal conseguiu superar tudo isso, reerguer, né? Reconstruir o prédio, retomar a obra e entregar esse prédio maravilhoso. Então, tudo, para mim, esse é um fato relevantíssimo na história do tribunal, porque marca muito esse espírito de não desistir, de fazer a coisa funcionar, né? de encontrar a solução. A partir de suas experiências, que palavra deixaria a um servidor que está iniciando sua carreira? Eu sou, antes de tudo, um apaixonado pelo tribunal. Então, eu diria o seguinte, assim, o tribunal é apaixonante. Então, servidor ou, enfim, magistrado, que estiver ingressando no tribunal agora, deixe se apaixonar pelo tribunal. Isso aqui é maravilhoso, mas é muito, assim, o que a gente faz aqui é muito especial. Assim, é lugar comum, é clichê, mas acredite no seu sonho, assim, né? Eu venho da roça mesmo, no sentido estrito da palavra, e sonhei muito, assim, não sabia exatamente como que, mas em realizar meus sonhos. O tribunal me deu, a vida mudou meu rumo ao me levar para o direito, né? Quando lá atrás eu queria partir para a área de exatas, né? Seja sendo um inventor, enfim, mas sendo engenheiro eletricista como eu queria. O destino mudou meu rumo para o direito, mas é tão maravilhoso que a Secretaria-Geral Judiciária me devolve tudo isso. Eu hoje lido, como ficou muito claro aqui, com sistemas o tempo todo, com estatística, enfim, e também com as normas, então com direito também, com toda essa atividade. Então eu diria que todo o meu sonho foi realizado integralmente, assim, tendo o destino me levado para a Secretaria-Geral Judiciária, porque eu consigo hoje fazer aquilo que eu já aprendi a amar, que é operar o direito, enfim, assim, trabalhar, né, com essa parte jurídica, mas também trabalhar com aquilo que era sonho de criança. Assim, então não abandone nunca, acredite sempre, em algum momento vai acontecer, as
as coisas vão convergir para que isso aconteça. Quem é Kleber Pires Ferreira, na opinião de Kleber Pires Ferreira? Caraca, eu sou realmente esse sonhador que veio lá da... Eu até já disse isso, mas sem querer ser repetitivo. Para me definir, eu sou esse sonhador que veio lá da roça, esse menino que queria encontrar soluções inventando alguma coisa. E que hoje inventa um monte de coisa. E eu costumo dizer que utilizando até uma propaganda antiga que tinha da General Electric, que era: se é possível sonhar, é possível fazer. E aí eu digo sempre para os colegas da TI, que eles também, eu acho que eles acreditam também nisso, porque eles sempre embarcam nos meus sonhos, assim, enfim, nos sonhos dos demais, nas ideias dos demais. Né? Então o tribunal sempre acredita nas ideias, e isso fez muito bem para mim. Então eu diria que eu sou esse sonhador que hoje que conseguiu realizar muito mais que seus sonhos, assim, consegui realmente ultrapassar muito aquilo que eu imaginava, convivi e convivo com pessoas maravilhosas, né? A vida me deu, assim, pessoas ímpares para conviver, para ser companheiras, e no tribunal amigos, assim, aos montes. Então, eu diria que então esse sonhador foi surpreendido por Deus, que trouxe muito, muito, muito mais do que ele sonhava. Esse sou eu. Kleber, o que dá sentido à vida? Essa vai me fazer chorar, né? São meus filhos, assim, minha família, né, meus pais, com quem eu aprendi. Tanto meu pai quanto minha mãe, assim, eles são um misto de: se é para fazer, faça bem feito e faça com muito amor, com muita dedicação. Isso eu trago de lá. Mas hoje o que me move são meus filhos, assim. É aquela coisa de que tudo que você vai fazer, você faz pensando neles, assim. Até quando é um erro cometido, você fala: que mau exemplo. São eles, assim, tentar transmitir tudo que eu recebi, seja dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, e dos colegas do tribunal, assim, tudo que Deus me permitiu aprender, tentar transmitir para eles, assim, de uma forma bem doce, porque é nisso que eu acredito, na verdade. E, enfim, dizer que eu pretendo ser exemplo para eles não é exatamente a expressão, mas que eles me olhem como alguém hoje que deu orgulho para aquele menino sonhador lá de trás, assim. Acho que é isso. E realmente é isso que me dá sentido, para acordar todos os dias, sempre muito motivado, sempre muito animado em construir novas relações, novas soluções, novas pontes, né? E continuar buscando sempre o que me faz bem para eles, enfim. É isso, são eles, Felipe, Clara, Marina e Lucas, meus amores. É isso mesmo. E meu netinho agora, Vicente. Dureza. Tinha que encerrar assim, né? Eu deixei de fazer. O mais interessante da nossa conversa, e que foi inclusive, né, tratado antes, é de que eu teria margem para ir dizendo, para ir respondendo e puxando pela memória. Talvez a única coisa que eu deixei de dizer, e faço questão de dizer agora, assim, de certa forma eu disse, mas a homenagem, assim, a todos os colegas com quem eu trabalhei, porque foram pessoas, assim, que ajudaram a me construir, como eu disse nessa outra resposta, né? Então eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com todas essas pessoas, assim, tenho amigos muito próximos, assim, que repito, não vou ficar citando, os magistrados, né? É interessante porque
alguém vindo lá da roça, quando tem, apesar de eu ter advogado durante um curto período, mas ter o convívio diário ali com os magistrados, com o magistrado, e hoje a convivência, né, com a cúpula, muitas vezes, do próprio Poder Judiciário, aquilo era um tanto quanto assustador, assim. Mas sempre me trataram absolutamente bem, com respeito. Eu só tenho boas passagens no tribunal, né? Então, talvez tenha sido o que eu deixei de falar especificamente, essa homenagem a todas as pessoas com quem eu convivo, hoje cada dia mais, na verdade, cada dia conheço mais pessoas do tribunal, mas essas pessoas com quem trabalhei diretamente, que me ensinaram tanto, né? Vou aqui colocar de forma representativa na pessoa da Eva, a Eva Bárbara Soares, minha querida amiga e minha primeira diretora, que representa tudo isso, representa a força da mulher, que é uma coisa assim também que é maravilhosa. Então, assim, eu tive a honra e a graça de primeiro ser dirigido por uma mulher, que é esplêndido, e de ter trabalhado ali, naquele primeiro período do meu retorno, só com mulheres também, o que me fez aprender muito, inclusive para cuidar das minhas filhas. Assim, é um negócio que tudo vai se fechando, tudo vai se amarrando, e sou muito feliz, é muito, muito maravilhoso tudo isso. Em nome da administração, eu quero lhe agradecer pelos seus ricos depoimentos. Você é a história do TRT 18. Seus depoimentos ficarão para sempre guardados aqui no nosso centro de memória. Saiba que eu também só tenho a agradecer, eu estou realmente emocionado por todas essas lembranças, mas também emocionado por essa oportunidade, assim, né, talvez seja a homenagem maior que recebi até agora, os prêmios que foram recebidos ao longo desse período todo. Talvez essa seja a maior homenagem que eu já recebi, justamente por ter essa condição e essa possibilidade de parar e pensar em tudo isso, em sentir o quanto tudo isso me faz bem. Obrigado à administração, obrigado a você por todo esse cuidado. Obrigado.